Agora sim está todo mundo ao vivo. Agora. Deixa eu ligar aqui. Aí funciona, não? Olha, diz que eu não posso iniciar meu vídeo, não, que o anfitrião proibiu, viu? É, mas tenha paciência aí que vai. É bom você liberar, porque senão eu não entro, viu? Pronto, pode colocar Iniciando o o vídeo. Tô Tranquilo. saindo aqui. Ainda diz que não é possível, mas agora foi possível. Paulo Marcelo aciona seu também. Meu amigo Marcelo Pai aciona também o seu. Áudio e vídeo e vamos em frente. Pronto, agora acho que vai dar certo aí o negócio. E o pastor Sérgio Agora Monteiro vai dar tá certo bonito aí nossa olhando pra gente. Pastor Ângelo, eu estou tentando aqui. Olha, vou saindo aqui, estou deixando o host com o pastor Eleazar. Foi um prazer enorme. Qualquer necessidade, eu vou fazer o seguinte: eu não vou sair da live. Por caso qualquer problema, pastores. Eu agradeço, Excelência. Eu tive que pedir minha... ajuda aqui aos universitários. Pastor Sérgio Monteiro bondosamente nos atendeu aí, porque realmente estava muito difícil. Mas aí redefiniu a senha aí. Agora eu vou te mandar aqui, pastor Sérgio. Esse que eu estou te enviando aí é do pastor Marcelo. Aí você substitui lá o do Marcelo, por favor. Mas o do Marcelo já está no ar também. Pelo que eu percebi também? Agora, eu entrei agora, já estava normal lá. E aí, Marcelo, não está não? Ele tá saindo no meu, tá saindo do pastor Eleazar, mas no dele ainda não tá saindo, eu acho. Ah, então tá, eu devo ter visto. Aparentemente estava normal. É que você deve ter visto a anterior, que foi interrompida. Confunde. Pode ser isso. É do pastor Marcelo, certo? Porque as capas são todas as mesmas. Aí confunde mesmo. No meu canal só tem as 8 horas atrás e tem 50 minutos atrás. Transmissão ao vivo. Dá uma olhadinha aí agora. Olha aí agora, pastor Marcelo, que já deve estar. Atualiza. Ele tem um delayzinho, né? Tem. Pequeno delay. 51 minutos. Minha escola, 8 horas. Já meu pai abre aqui a câmera. Minha escola, 8 horas. Minha escola, 51 minutos. Oi? O senhor tá ok, né, Paulo Marcelo? No meu continua o último sendo há 51 minutos atrás. Deixa eu dar uma olhada aqui, pastor. Não, ele tá agora, pastor. Pode ficar tranquilo. Eu estou olhando aqui, acabei de ver. Estou inclusive vendo os senhores. Olha, isso que já está funcionando. Peraí, só um momentinho. Já está funcionando. Cadê? O pastor Sérgio disse que já visualiza a gente pelo seu canal lá, pastor Marcelo. Ok, então. Pronto, Minha escola é 10. Agora sim. Isto é o nome do canal. É isso aí, eu estou vendo vocês lá. Ótimo. Eu vou renomear todos vocês. Agora tá bom. E aí vocês podem começar, fiquem à vontade. Pronto. Ok, amigo, muito grato. Pessoal, muito obrigado aí pela paciência de vocês. Eu sei que não foi fácil a gente conseguir aí. Estamos começando com 1 hora de atraso, né? Mas vamos, pela graça de Deus, aí conseguir fazer esse estudo das 2.300 tardes e manhãs aí. Deu esses pequenos problemas aí, esses desajustes com a internet, mas conseguimos, pela graça de Deus, já estamos transmitidos em todos os canais e acreditamos que agora sim vai dar certo. Agora já estamos aqui com 45 pessoas assistindo aqui no nosso canal Fala Sério Pastor. Vou chegar mais para trás aqui, para ficar perto dessa lindona aqui, que é a minha princesa. Deixa eu ajeitar a câmera ali, papai, para ficar mais bonito, para você ficar mais bonita nessa live. Essa menina é bonita demais. Puxou o pai, né? Olha que coisa linda. E a outra que puxou a mãe também é lindona. Olha que espetáculo. Essa moça que diga que minha neta é feia, que depois a gente acerta as contas. Muito bem, meus queridos. Deixa eu abrir aqui o nosso programa. Nós vamos falar nessa tarde desse assunto tão importante que é a questão das 2.300 tardes e manhãs. E aí eu vou apresentar para vocês primeiro aqui os nossos participantes, depois a gente vai fazer uma oração e aí a gente vai começar já o nosso programa. Estamos aí realmente começando com 1 hora de atraso, mas vai dar tudo certo.
Eu quero apresentar para vocês aqui o pastor Marcelo. Levante a mão assim, excelência, o pastor Marcelo, esse rapaz aí, isso. O pastor Marcelo é pastor na... Opa, desculpa, papai. É pastor na Bahia, na cidade de Cruz das Almas, excelência? Exato, Cruz das Almas. Cruz das Almas, pastor Marcelo. Olha a biblioteca do homem. Aí vocês já tiram... Eu hoje estou sem biblioteca aqui atrás, que eu estou com a minha joiazinha aqui. Mas pela biblioteca do homem, você já vê que a coisa é potência, né? Olha a biblioteca agora do meu coroa ali. Ali eu quero apresentar, quem não conhece, o pastor Ângelo. Levanta a mão aí, papai. Esse aí é meu pai. Aqui nós temos 3 gerações, né? 3 gerações. O meu pai, eu e a Haná, para falar de profecia. E então a gente está fazendo uma live em família, né? A minha família e a família do pastor Marcelo, porque... Levanta a mão aí, Paulo. Paulo, esse jovenzinho aí... teologando, está fazendo teologia, breve já é um pastor, na verdade já é um pastor, né? Recebeu o chamado de Deus para atuar no ministério, então já podemos dizer que é um pastor. Então o Paulo, ele também está fazendo teologia e vai estar com a gente aí, e a gente vai então agora nesse momento pedir ao pastor Marcelo que faça uma oração para a gente começar essa live, pedindo as bênçãos de Deus, e aí então já vamos com as perguntas, né? Meu pai aí já vai iniciar falando aí sobre esse período das 2.300 tardes e manhãs. Depois a gente vai ter essa menina aqui explicando as 70 semanas. Vai ser muito bom. Fica com a gente até o final. Mas antes, deixa eu pedir a você, antes da oração, você vai copiar esse link que você está assistindo aí e você vai mandar para todos os seus amigos, manda nos grupos. Gente, deu um probleminha na live, mas já estamos ao vivo. Neste outro link aqui com o pastor Eleazar, com o pastor Marcelo, o pastor Ângelo, e o Paulo e a Haná, e eles vão explicar... O máximo de pessoas que vocês puderem. Isso, envia para o máximo de pessoas que vocês puderem, e aí a gente vai estar acompanhando este programa. Se você não é inscrito ainda no canal Minha Escola é 10, então você pode se inscrever no canal A Minha Escola é 10, do pastor Marcelo, e se você não é inscrito no canal do Paulinho, que é um canal muito bom também, Bíblia levada a sério, né? Olha, tem o Fala Sério Pastor e tem a Bíblia levada a sério. O menino tá no caminho direito, tá? Então você se inscreva no canal do Paulinho. E tem o canal da minha filhona, Minutos Proféticos com Haná. Vai lá, checa o meu canal e se inscreve e deixa o seu like. Essa menina tá aprendendo com quem? Essas linguagens. Se inscreve, deixa o seu like. Ela tá aprendendo com alguém, viu? Então, a Haná, ela tem um canal onde ela explica sobre profecias. Ela já fez uma série, quando ela tinha 5 anos de idade, ela fez uma série explicando as 7 igrejas do Apocalipse e falou também sobre os 7 selos. Então, foi muito legal aquele primeiro momento com a Haná. E agora ela está com a outra série sobre Daniel. Já explicou Daniel, capítulo 1 até agora o capítulo 8. Até o 8. Aí fiquem atentos, porque em breve eu vou gravar um vídeo também falando sobre as 2.300 tardes e manhãs. Específico, fora esse aqui que a gente já está gravando agora. Então, vamos lá. Pastor Marcelo nos conduz em oração. Oremos então. Nosso Deus e amado Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos proporciona de podermos nos reunir a fim de estudarmos juntos a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor conduza toda essa reunião, que a Tua Palavra seja, ao ser explicada, que em nossa mente e nosso coração deseje obedecê-la, e que o estudo dessa profecia que vamos estudar hoje, uma profecia tão importante, traga fortalecimento à esperança que o Senhor já colocou em nossos corações. Toma cada um de nós em tuas mãos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Pastor Marcelo, quer conduzir o momento de perguntas ou prefere que a gente... Está em boas mãos. Eleazar, Oi. nós vamos começar com perguntas, é isso? Na verdade, perguntas que eu digo assim, que exposições, né? Eu falo as exposições. Primeiro nós vamos preciso começar, então... fazer, porque em algum momento, como eu disse, eu tenho a classe bíblica, então eu acho que eu teria que fazer, porque senão eu não vou conseguir sair. E hoje à noite eu tenho Fala Sério Pastor também, 7 horas da noite. Mas até lá vai dar tudo certo. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos começar com o meu pai. Ele vai fazer uma explicação, uma explanação sobre... o início das 2.300 tardes e manhãs. Então, ele vai dar uma explicação aí em torno de 10 minutos
E aí, depois disso, nós teremos a Haná e eu que vamos aqui ter um bate-bola bem legal. Então, eu vamos lá. conseguir fazer em 20, viu? Ah, olha aí. Ele quer sair, aí ele fala Na logo verdade, um monte de tempo e depois ele sai Na verdade, eu prejuízo. não me programei nem para 20, mas eu pensei... Vai dar certo. Mas eu vou tentar. Mas olha, é praticamente impossível. A gente foi fazer a live Adventismo Decifrado no canal, eu, Michelson, o pastor Sérgio Monteiro e o Adriano Cecílio, e não deu para a gente falar em uma só. A gente foi falar sobre santuário em 2 lives e a gente ainda não contemplou tudo. Então é praticamente impossível conseguir realmente falar em pouco tempo, mas vamos tentar aí, tá bom? Com o senhor a palavra. Vou ter que compartilhar minha tela aqui. O meu objetivo nessa exposição aqui, a princípio, é apenas de fazer uma exposição mostrando o porquê que existe essa ideia por trás da profecia das 2.800 tardes e manhãs, envolvendo os 1.150 dias. Vou tentar fazer um resumo rápido. Eu sou péssimo de resumo, já disse inclusive isso para Eleazar, mas vou tentar resumir até onde eu posso aqui, para ver se a gente consegue avançar. Bom, estou compartilhando aqui já a minha tela. Vocês estão vendo aí tudo normal para vocês? Sim. Ok. Então, aí está. Antíoco Epífano, ou Epifânio, como alguns querem, ou Roma. Um homem ou um império, 1.150 dias ou 2.800 tardes e manhãs. Vejam vocês, em torno dessa questão, com relação ao chifre pequeno, de Daniel 8, versos 9 a 14, essas perguntas aparecem automaticamente. Por quê? Porque tem um grupo bem grande na sociedade que acredita se tratar de 1.150 dias e não 2.300 anos. Ok? Essas 2.300 tardes e manhãs seriam 1.150 dias. Eu explicando para vocês por que a ideia dos 1.150 dias apareceu, já para mim é suficiente. E eu me dou por satisfeito por conta de que a gente está começando com 1 hora de atraso, e aí a gente tem que, obviamente, amputar uma parte boa do material que a gente tinha preparado. Com relação ao chifre pequeno de Daniel 8, que alguns querem que se refira a uma pessoa, que nesse caso é Antíoco Epifânio ou Antíoco Epífano, enfim. Vamos tentar alinhar rapidamente aqui algumas considerações para ver se podemos responder à pergunta de que se ele teria cumprido a profecia de Daniel 8 e se ele foi realmente o chifre pequeno, ok? Bom, o Dr. William Shea, ele diz o seguinte: os estudiosos que estudam o livro de Daniel, do ponto de vista do humanismo racional, eles não têm como acomodar a revelação sobrenatural em sua compreensão do livro. Por quê? Porque essa perspectiva, é claro, exclui a possibilidade de que as profecias de Daniel foram dadas no século VI. A visão que eles têm é humanista. Então, aceitar que o livro de Daniel tenha sido escrito lá no século VI a.C. e que o que Daniel previa, na verdade, estava anunciando os eventos subsequentes da história da humanidade, é difícil para eles aceitarem. Então, o que eles fazem? Eles jogam isso para fora, não é? A explicação usual, feita por eles, é de que o livro, na verdade, teria sido escrito muito mais tarde, provavelmente no 2º século a.C., e o autor é considerado por estes que defendem a tese macabeia como um anônimo que viveu ali em Jerusalém em 165 a.C., durante a época de Antíoco IV Epifânio, um rei de origem grega, um rei sírio. Visto que Antíoco perseguiu os judeus e interrompeu o serviço religioso do santuário, é por esse motivo que se acredita ter ele sido parte da profecia de Daniel, e eles se concentram, então, na questão relacionada a Antíoco, focalizando ele como tendo sido o profanador do templo e tal. E, portanto, esses estudiosos argumentam que as supostas profecias de Daniel são, na verdade, história escrita em forma de profecia. E Daniel não profetizou nada. Daniel simplesmente escreveu em forma histórica e a história em forma de profecias e pronto. Ou seja, um escritor do 2º século baseou seu material em eventos contemporâneos que estavam ocorrendo ali diante dos seus olhos e transformou isso numa espécie de profecia, jogando como se fosse para frente. Como é que surgiu essa teoria? É isso que eu gostaria de trabalhar rapidamente com vocês. Bom, esse indivíduo aqui, que vocês podem... Aqui tem uma figura dele. Porfírio, o sofista. Veja o que está escrito embaixo do nome dele, né? Ao lado do nome dele, Porfírio. Porfírio, sofista. Esse camarada, que viveu entre 233 e 304 depois de Cristo, era um filósofo pagão, neoplatonista, grego, autor de várias obras biográficas, históricas e filosóficas, sendo a maior parte delas vertidas para o latim. Porfírio era um
terrível inimigo do cristianismo, ardoroso defensor do paganismo. Sócrates de Constantinopla, historiador eclesiástico do século V, e Agostinho afirmaram que ele havia sido cristão em algum momento da sua vida e que, revoltado, abandonou o cristianismo e decidiu combatê-lo. Não há, contudo, provas de que Sócrates e Agostinho afirmaram. E não existe nada escrito, nada histórico que possa comprovar que Porfírio tenha sido cristão um dia. Contudo, existe essa afirmação aí. Na bibliografia de Porfírio destacam-se 15 volumes intitulados Kata Christianon, ou seja, foi vertida para o latim essa obra dele grega com o título de Adversos Cristianos, ou seja, contra os cristãos, da qual hoje existem apenas fragmentos, não tem nada. Provavelmente a igreja, na Idade Média, deu fim aos escritos de Porfírio por julgarem ser eles escritos realmente contrários ao cristianismo. Contudo, Jerônimo, o tradutor da Vulgata Latina, leu toda a obra porfiriana contra a fé cristã. E olha o que nos informa o nosso amigo Jerônimo aí acerca de Porfírio. E Porfírio, com o objetivo de desmerecer o valor histórico profético do livro de Daniel, numa tentativa de provar que o livro fora escrito depois de ocorrerem os acontecimentos descritos nele, ele o data do ano 160 antes de Cristo. Afirma que seu autor deveria ter vivido no tempo de Antíoco Epifânio e que o personagem e os fatos do capítulo 8 de Daniel, o chifre pequeno, referem-se àquele monarca. Agora, então, percebam aí, como é que nasce a teoria de que Antíoco IV Epifânio é o nome, é a pessoa que cumpre as especificações do chifre pequeno, com esse pagão, com Porfírio. Ele é o criador dessa teoria que mais tarde vai ser englobada pela chamada tese macabeia, que vai defender praticamente a mesma coisa. Teólogos da atualidade chamam isso de tese macabeia, né? Que é justamente essa teoria epifanista gerada com Jerônimo, criada por Porfírio, aliás, denunciada por Jerônimo, que mais tarde vai ser chamada aí, ou incorporada pela tese macabeia dos teólogos atuais. Entre outras alegações, Porfírio foi quem desenvolveu a história dos 1150 dias. Agora, como ficam cristãos atuais que defendem essa tese pagã? Analisem bem. Os camaradas que defendem os 1150 dias, que defendem Antíoco IV Epifânio como sendo o cumpridor de Daniel 8, eles automaticamente estão baseados numa teoria pagã, de um filósofo pagão. No que toca, porém, à contagem dos 2.300 anos, dos 2.300 anos, ela não é uma coisa que os adventistas criaram. Então, veja, enquanto os 1150 dias foram criados por um pagão, a ideia dos 1150 dias criada por um pagão. Deixa eu só fazer uma intervenção rápida aqui, só para ficar claro. Só para ficar claro. Não é? O senhor está dizendo, então, que a pessoa que criou, que inventou, então essa ideia de Antíoco Epifânio, porque eu já apresentei isso no meu canal, eu falei sobre essa visão que se tem de que o chifre pequeno de Daniel 8 seria Antíoco Epifânio, não é? De que esse chifre aí, esse Antíoco Epifânio seria, portanto, um cumprimento para a visão, né, dessas pessoas aí, que os irmãos nossos evangélicos, enfim, outras pessoas que querem interpretar Daniel 8, mas não querem aceitar que sejam 2.300 anos. Então, a aplicação que eles fazem é de que seria Antíoco Epifânio. O senhor está dizendo, o senhor está historiando, está trazendo para nós quando foi que surgiu, quem foi que inventou essa ideia. Então, foi um anticristão, um camarada que escreveu uma obra intitulada Contra os Cristãos. Ele faz uma obra chamada Contra os Cristãos, e é nessa obra que ele defende que foi Antíoco Epifânio o cumpridor do chifre pequeno de Daniel 8. Então, quer dizer, pessoas hoje estão seguindo esse camarada quando dizem que foi Antíoco Epifânio o cumpridor de Daniel 8. É isso aí mesmo? Exatamente isso, e os 1150 dias, quando eles negam as 2.300 tardes e manhãs como sendo 2.300 anos e adequam-se e defendem os 1150 dias, quem criou essa ideia dos 1150 dias também era ele, até porque ele precisava disso, né? Ele precisava disso. Para negar, então, a vinda do Messias, para negar que Jesus Cristo foi cumpridor da profecia
Ele, então, aplica a Antíoco Epifânio, a ideia, e ele inventa essa questão dos 1150 dias, 1150 sacrifícios, que seriam dias e tal. Exatamente. Então, toda essa visão que o mundo evangélico, que as pessoas hoje defendem, na verdade, foi criada por um anticristão que queria tirar a profecia de Jesus Cristo, é isso? Exatamente, um pagão, um filósofo pagão neoplatonista, que viveu entre 233 e 304 depois de Cristo. Por outro lado, entretanto, algumas pessoas acham que os adventistas do sétimo dia criaram a teoria dos 2.300 tardes de manhã sendo 2.300 anos. Será? Olha para vocês verem aqui. Expositores judeus. Eu vou só citar os nomes e mais ou menos o período. Nahawand, da Pérsia, era um escritor judeu. Isso no 9º século. Ele defendeu. Ok? Os 2.300 anos cumprindo as 2.300 tardes de manhã. Rashi, eu não sei se essa é a pronúncia, eu não sei pronunciar o nome desses hebreus aí, mas também defendeu a mesma coisa. Nahamides, no século XIII, defende a mesma coisa. Rashbaz, médico judeu do século XV, a mesma coisa. Isaac Abravanel datava os 2.300 anos com a duração do exílio sob Roma. E aí você tem expositores cristãos, 40 teólogos expositores do cristianismo, entre eles, todos estes nomes aqui: Arnaud de Villanova, Nicholas Krebs, George Dolan, Edward King, John Tilling, William Sharing, Thomas Beverly, William Loud, Theodore Crison de Bionens, não é? E outros diversos. Aqui, com relação a isso. Calma aí. Então, peraí. Então, dizer que o chifre pequeno, na verdade, não tem nada a ver com o Antíoco Epifânio, e dizer que são 2.300 anos, não é uma visão adventista. Não, foi defendida por teólogos ao longo dos séculos. E teólogos não adventistas já defendiam isso. Sim. É engraçado, porque eu vejo algumas pessoas dizendo assim, isso é coisa de adventista, isso aí é porque eles seguem Ellen White. E o que dizer, então, desses teólogos judeus e teólogos cristãos, que podem dizer, não, é porque era judeu. Mas e esses teólogos, o senhor falou quanto? Mais de 40 teólogos? São 40, eu consegui catalogar pelo menos 40 teólogos. Que dizem que são 2.300 anos. 2.300 anos. Entre eles, Adam Clarke. O grande teólogo Adam Clarke, porque talvez outros nomes não sejam conhecidos, mas Adam Clarke é tremendamente conhecido no mundo cristão. Ok? Fantástico isso aí. Então, veja, teria ele cumprido a profecia dos 2.300 anos? Jamais. A teoria de Antíoco não teve origem cristã, como vocês já viram aí. Foi criada por esse indivíduo. Mas olha aqui, outros moços que também defenderam a mesma coisa. O bispo, isso aqui é um bispo católico, na verdade um bispo da Inglaterra, no século... Aqui eu não tenho a data, porque eu não coloquei mais data, porque era muita coisa, eu imaginei, isso aqui vai ficar muito longo. Não coloquei data para todos. Esse outro indivíduo lá, Fletcher, associado de Wesley, defendia 2.300 anos. Em 1787, o expositor bíblico com as iniciais R e M, até hoje não identificado, defendeu a mesma coisa. O ministro escocês chamado John Purvis, Heinrich Hork, teólogo da Reforma, George Hermann Gleiber, pastor alemão, Johann Petri, ministro alemão da Igreja Reformada, Hans Wood, da Irlanda, Isaac Newton. Nesse livro que nós temos aqui, vocês devem ter aí também, de Isaac Newton, né, que inclusive o pastor Michelson mostrou outro dia, aí no canal do Eleazar, no canal de vocês, do Apocalipse Decifrado, esse livro do Isaac Newton. Isaac Newton defende a mesma coisa, 2.300 anos. Do mesmo jeito. Ok? Hans Wood, da Irlanda, Isaac Newton, e mais 16 outros teólogos, entre os quais está Adam Clarke, como eu já citei, totalizando 40 estudiosos do assunto, que acreditam serem as 2.300 tardes de manhãs, 2.300 anos literais. A data de início deles, às vezes, vai divergir um pouco, mas todos eles acreditavam se tratar de 2.300 anos. Isso, autores cristãos e judeus. Um total de 40 teólogos. Então, vocês veem que não tem base para essa ideia de dizer, foram os adventistas. Enquanto que a teoria dos 1.150 dias foi criada por um filósofo pagão neoplatonista, os 2.300 tardes e manhãs, como 2.300 anos, não é uma doutrina inventada por adventista, assim como
o princípio de ano, porque para você ter 2.300 anos aqui, você tem que ter o princípio de ano. Então, já mostra. Não dá tempo para mostrar aqui, mas tem uma enorme quantidade de teólogos que defendem a teoria dos 2.300, do princípio de ano, com base para a compreensão dos 2.300 tardes e manhãs como 2.300 anos. Ok? Tem um monte de coisa aqui para a gente falar, mas olha só, não é? Deixa tudo isso para outra ocasião, porque vocês precisam fazer a exposição de vocês aí. É uma pena, a gente tenha começado com tanta perda de tempo, né? E aí eu tenho que abortar tudo isso aqui para a gente... Faz o seguinte... avançar. Vamos... E aí eu finalizo. Pode tirar o compartilhamento aí da tela. Ok, agorinha mesmo. Muito bem. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou dar algumas indicações para vocês. Nós fizemos já vídeos explicando sobre isso no nosso canal. Na série Apocalipse, Adventismo Decifrado, nós falamos sobre esse aspecto aí e explicamos por que Antíoco Epifânio não pode ser o cumpridor desta profecia. Então, eu expliquei ali eu listei 12 razões por que Antíoco Epifânio não pode ser o cumpridor. Eu queria citar uma delas rapidamente para vocês, entre as que eu considero mais importantes, o aspecto de Jesus Cristo ter colocado para o futuro a assolação desoladora. Lá em Daniel capítulo 8 fala que esse chifre pequeno provocaria uma assolação desoladora, né? Uma abominação desoladora. E aí, então, Jesus diz assim, olha, quando, pois, virdes a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel, para que ninguém diga assim, não, essa abominação é de outro canto da Bíblia, não. Ele ainda é específico. Aqui falou o profeta Daniel, ainda disse assim, quem lê, entenda, viu? Aí tem gente dizendo, não, é Antíoco, mas Antíoco é bem antes de Cristo. E se Antíoco é bem antes de Cristo, como é que Jesus disse que a abominação da desolação está no futuro? Ou Antíoco Epifânio veio depois de Cristo, ou então não pode ser Antíoco Epifânio. Então, na minha concepção, só precisa esse texto para acabar com toda a teoria em torno de Antíoco Epifânio. Exato. Aí a gente tem uma análise exegética, análise ali, a gente faz uma análise da língua hebraica, você pode conferir lá no meu canal, aqui no canal Fala Sério Pastor, tá bom? Mas agora nós vamos a Haná. Haná, ela vai explicar... Vou tentar continuar com vocês até às 6, viu? Tá bem, tá jóia. E qualquer interferência, pastor Marcelo, qualquer momento que o senhor queira dar uma contribuição aí nesse bate-papo, pode atrapalhar, né? Pode intrometer. Me permita só um momento. Eu gostaria de só um momento, não sei se pode me ouvir certinho. Sim, estamos ouvindo. Eu quero, assim, primeiramente agradecer o prazer, né, de ter a companhia de vocês. E também os irmãos que nos acompanham, amigos que vão assistir esse vídeo depois. Para nós, essa profecia é uma profecia fundamental para mostrar que o surgimento da Igreja Adventista não é um surgimento simplesmente de uma denominação religiosa. Então, eu quero que todos os nossos irmãos, não importa a denominação, assistam esse vídeo para compreender essa profecia. Mas, em especial, os adventistas, vocês vão perceber que há um surgimento, há um movimento profético que essa profecia chama a atenção. Então, eu quero, assim, e para mim é uma satisfação de estar aqui com o pastor Ângelo. O pastor Ângelo é um dos primeiros amigos que eu tive aqui no colégio, no ministério. Ele foi, na verdade, meu único padrinho de casamento. Então, para mim é uma alegria tê-lo aqui com a gente. E agora, ter o prazer de Eleazar. Nós falamos no início, quando não estava tendo a transmissão, da satisfação de ver as 3 gerações. Então, para mim, isso aqui é muito louvável, é muito bonito. E, para mim, é uma família que me inspira. E para mim é uma grande satisfação agora ver meu filho também, ele é a 2ª geração. Não sei se vou chegar na 3ª, eu espero que Jesus volte antes, né? Mas eu quero louvar a Deus por essa graça, né? De ver aí avô, papai e a mocinha, a Haná, essa linda garota aí. E para mim ter aqui o meu filho comigo, participando, o Paulo já está fazendo segunda teologia, eu acho isso fantástico. Gastarmos nossa vida, desgastarmos nosso tempo e saúde para pregar o Evangelho. Então, eu quero louvar a Deus, agradecer por esse momento. E a gente vai estar aqui dividindo, eu creio que o pastor Eleazar vai falar daqui a pouco das 70 semanas, e vai com a Haná também explicar a última, eu creio que vai ficar ainda mais fácil de compreender a profecia. Mas eu preferi logo falar, porque eu sei que o pastor Ângelo vai ter que sair em algum momento, porque nós atrasamos um pouco. Então, eu quero agradecer a todos os irmãos que nos acompanham, agradecer a presença do pastor Ângelo,
e agradecer a presença de cada pessoa que vai nos assistir nesse momento e os que vão nos assistir depois também. Então, quero registrar minha gratidão. Eu vou aproveitar, então, esse momento de gratidão, Excelência, para agradecer. Nós estamos agora com 124 pessoas aqui no canal Fala Sério Pastor, acompanhando ao vivo. E deve ter mais uma quantidade aí nos demais canais. E falar novamente, eu tenho sempre o prazer, a alegria de assim, indicar bons materiais, bons canais. Eu posso testificar para vocês que o canal do Pastor Marcelo, Minha Escola é 10, falando sobre escola sabatina a princípio, né? A ideia é essa, Minha Escola é 10, mas o conteúdo é diversificado no canal dele. Você pode entrar neste canal do Pastor Marcelo. Também tem o canal do Paulo, que é Bíblia Levada a Sério. Então, Bíblia Levada a Sério é um canal bem legal, onde ele explica assuntos também importantes da Bíblia. O meu canal Fala Sério Pastor, você já conhece. E se você puder entrar no canal da Haná, ela vai ficar muito feliz, que é o canal Minutos Proféticos com Haná, onde ela explica as profecias da Bíblia. Ela explica, eu já falei para vocês, ela começou uma série falando sobre Apocalipse, já explicou ali as 7 igrejas, os 7 selos, e agora está com uma série muito interessante, explicando todo o livro de Daniel. Então, entra lá. Vai e checa, porque a gente está dando uma repaginada agora e tá ficando bem legal. Tá dando uma repaginada e vai ficar bem legal. Muito bem, papai. Vamos lá? Explicar as 70 semanas para os nossos queridos que querem lhe ouvir? Vai lá. Primeiro a gente vai, assim, pega a sua Bíblia, uma caneta. Vai lá, pega a sua Bíblia e uma caneta. E ou uma calculadora. Olha aí que o negócio vai ser bom. Pega a Bíblia, caneta, papel e uma calculadora. Vai ter aula de matemática aqui hoje, hein? Primeiro a gente vai abrir a Bíblia em Daniel, capítulo 9. Daniel. E lá, logo no título, a gente já percebe o que está acontecendo, né? É a oração de Daniel pelo povo. Ele estava angustiado e ele estava orando pelo povo. Porque lá no capítulo 8, teve a visão do bode do carneiro. E essa visão é chamada de razão. Só que tem uma parte da visão que é chamada de maré, isso aí é em hebraico. E essa parte maré é as 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos, né? Porque na profecia, um dia quer dizer um ano. Então, deixa eu ver se eu entendi. Tem 2 palavras para visão em Daniel 8. Uma é razão e a outra é maré. E a razão quer dizer o quê? A visão completa. A visão completa. Estão escutando a Haná direitinho? Fala mais alto um pouquinho, papai. Tá dando para ouvir ela direitinho? Tá dando. Legal. Tá um pouco mais baixo, mas tá dando. Então, beleza. Então, a razão é a visão completa. E aí tem a maré. O que é a maré? Maré é uma parte da visão citada no capítulo 8, que se refere às 2.300 tardes e manhãs. Então, muito bem. Que quer dizer dia. E um fato interessante, tarde e manhã só é usado para dia. Nunca é usado para sacrifício. Porque lá em Gênesis, houve tarde e manhã o primeiro dia. Então, tarde e manhã quer dizer dia. E sacrifício quer dizer manhã e tarde. Então, peraí. Quando se fala dos sacrifícios, Moisés foi sacrificar, Arão ia sacrificar um cordeirinho. Então, sacrificava o cordeiro pela manhã e pela tarde. Quando quer falar de dia, é tarde e manhã. Então pegaram aí? Então, a ideia é, quando usa essa expressão tarde e manhã, é uma referência a dia. E não a sacrifícios. Então, essa visão do pessoal dizer assim, mas são 1.150, 2.300 sacrifícios, não tem base. Não, tem não. Porque essa expressão nunca é usada para sacrifícios. Muito bem, continue. Então, na parte da maré, que é as 2.300 tardes e manhãs, que é 2.300 anos, Daniel, ele não tinha compreendido. Ele compreendeu a razão, o bode e o carneiro, o que eles eram, o que representavam, ele compreendeu. Só que no capítulo 9 ele estava angustiado, porque ele não tinha entendido. E o anjo Gabriel disse para ele fechar a visão, porque só muito tempo se cumpriria. Vamos ver aqui, o que ele não entendeu. O que ele entendeu e o que ele não entendeu na visão de Daniel 8. Em Daniel 8, ele compreendeu que o bode representava a Grécia,
que o carneiro, né, representava a Medopécia. Tudo isso ele compreendeu. Só que no final, quando o anjo Gabriel disse das 2030 tardes e manhãs, que ele não compreendeu, e essa parte é chamada de maré. Então vamos ver o finalzinho do capítulo 8? Bom, o anjo chegou e explicou, né? No capítulo 8, o anjo ele diz, olha, Daniel, no verso 20, aquele carneiro que viste com 2 pontas são os reis da Média e da Pérsia. Deu para entender. O verso 21, mas o bode peludo é o rei da Grécia. Também. Deu para entender. Então, pelo que você disse aí, Repete e amplia, né? ele vai repetindo e vai ampliando a visão. Só que aí agora, quando chega a parte, né, de Daniel 8,14, ficou estranho, porque Daniel, ele entendeu pelos livros de Jeremias que a profecia dos 70 anos de cativeiro, lá em Babilônia, já estavam acabando. Aí chega o anjo Gabriel e diz, até 2.300 tardes de manhã, o santuário será... 2.300 anos, então quer dizer, a gente vai ficar mais aqui 2.300 anos. Então Daniel não entendeu o que ele pensou, e agora? E aí Daniel começa a orar, não é isso? Mas aí chega no final do capítulo, diz assim, verso 26. No verso 26 vai dizer assim, ó. Depois das 62 semanas... Não, capítulo 8. Capítulo 8. Capítulo 8. Aí, verso 26, no finalzinho já. No finalzinho vai dizer assim. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias muito distantes. Então, Daniel, ele estava ali. Sim, continue, pode falar. E aí, quando ele chegou na parte das 300 tardes e manhãs, o anjo disse que era para fechar a visão, porque ele não ia compreender, mesmo que o anjo explicasse, porque não ia ter acontecido. Então, peraí. Daniel, então, para resumir, Daniel, ele viu um bode, ele viu um carneiro, aí ele ficou sem entender, né? Aí veio o anjo e veio para explicar a ele a visão. Aí explicou quem é o bode, explicou quem é o carneiro, falou tudo bonitinho. E aí, quando chegou na parte que Daniel estava querendo saber, que é a parte da maré, a visão da tarde e da manhã, o anjo disse, agora, Daniel, fecha a profecia, porque só vai se cumprir daqui a muitos dias. Aí ele ficou angustiado, né? Eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo e não havia ninguém que entendesse a visão. Né? Porque, assim, se fosse ainda mais 2.300 anos, ia demorar muito. E não ia bater com a de Jeremias. Então, ele estava pedindo a Deus para perdoar os pecados do povo, para não ter que ter essas 2.300 tardes e manhãs de mais ainda tempo de cativeiro. Então, Daniel não tinha entendido a visão. Muito bem. Aí chegou o capítulo 9. Vai lá, explique lá agora. Aí, lá no capítulo 9, um fato interessante, no versículo 21, diz assim, falava ainda na oração, quando o homem, Gabriel, que tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou na hora do sacrifício da tarde. Então, olha que interessante, tá dizendo ao princípio, né? Então, entre o capítulo 8 e o capítulo 9, não tem só tem a visão do bode e do carneiro. Então, é o mesmo anjo que veio para explicar a ele a visão do bode e do carneiro. Ah, tá. Então, quando fala aqui no verso 21, estando eu falando, aquele varão Gabriel que eu tinha visto na minha visão... É o mesmo. Está se referindo a que visão, então, aqui? A visão do bode e do carneiro, porque não tem outra visão. Entre o capítulo 8 e o capítulo 9 não tem nenhuma visão. Então, só pode ser uma referência à visão do capítulo 8. Muito bem. Então, continue. Vamos ler aqui. O anjo Gabriel, então, vem para fazer ele entender o quê? A visão. Mas... A maré. Isso é interessante. Explica isso aí, então. Porque ele não tinha compreendido a maré, não é? A visão da tarde e da manhã. Que é as 2.300 tardes e manhãs, que é o que ele não tinha entendido. E aí ele pediu tanto, e o anjo Gabriel veio e para poder fazer ele entender, porque ele era muito amado. E aí o anjo Gabriel veio para fazer ele entender. A parte da tarde e da manhã. Então explica aí, quando começa aí, verso 24. Vamos lá. Verso 24, está dizendo assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna e para ungir os santos dos santos. Só uma coisa, ungir os santos dos santos, o meu pai já tem um vídeo no canal, se quiserem ver o que é. Vamos lá.
70 semanas estão determinadas. Explique isso aí. Isso. O tradutor que traduziu essa Bíblia botou determinada, só que a palavra em hebraico é ratar. E a tradução mais correta não é determinadas, e sim cortadas. E você fica pensando, tipo, vai ser cortado de quê? O único número que tem para 70 semanas ser cortada é dos 2.300 anos. Não tem como cortar 70 semanas de um número menor, então... Então tem que ser os 2.300 anos. A gente vai fazer, agora nós vamos ver, 70 vezes 7. Porque são 70 semanas, uma semana tem 7 dias, então vão ser 70 vezes 7. Faz aí o cálculo de 70 vezes 7. Dá 490. Vai dar 490. Então, você vai pegar 2.300 menos 490. Muito bem. 2.300. Vou fazer o cálculo aqui. 2.300. Porque ele mandou 2.300 menos 490. 1.810. Então, vai dar 1.810. Que é o número que vai ficar faltando que para vai o ficar final. faltando. Bom, mas vamos explicar essas essas 70 semanas, quando começa. Sabe que 490 é já uma parte, 1.810 já é outra parte. Ok, então vamos lá. Pronto, já tá dividido. Então destrincha isso aí, explica direitinho aí, isso aí, vai lá. Então, a gente agora vai ler Daniel capítulo 9, versículo 25, para a gente poder saber quando é que vai começar esse 2.300 anos, que é também o início das 490 anos. Então, o início dos 490 anos é o mesmo início das 2.300 anos. Muito bem, então vamos lá. Bora lá. No versículo 25 está dizendo assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para reedificar Jerusalém, até o ungido o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Muito bem. Então, o texto já nos dá uma dica, né? Que vai ser quando vai reedificar Jerusalém. Nós temos 3 decretos. 3 reis deram os decretos. É reis, né? Uhum. Ciro, Dario e Artaxerxes. Legal. O primeiro foi de Ciro. Só que ele só foi para reconstruir o templo. Então, já descarta porque é para reconstruir Jerusalém. Aí tem o de Dario. O de Dario é para reconstruir só o templo. Então, também não é. Só o de Artaxerxes, que é para reconstruir Jerusalém. Só que aí, o dele começa... a data que foi... Como é o nome? Que foi promulgado decretado, o decreto, sim. Foi promulgado o decreto, foi no ano de 457. Antes de Cristo. Antes de Cristo, Só que foi quase no finalzinho do ano 457. E era, assim, em outubro. Então, só faltava 3 meses. Então, a gente conta como se fosse o ano de 400... A quantidade de tempo seria... de 456, 456 anos completos e mais 3 meses. Meu pai vai explicar um pouco mais agora sobre isso. Ah, legal. Por que eu vou falar sobre isso daí? É porque tem muita gente que faz um cálculo rápido, um cálculo simples. Eu não vou gastar muito tempo. A conta não vai bater se você fizer esse cálculo simples. O cálculo simples, se você pega a data inicial vezes a data final, então você pega 2.300 anos, menos o ano 457, então vai dar 1843. E aí, é 1843 ou 1844? Como é que fica essa história? E aí agora a gente fica assim, vixe, por que não bate? É simples. Muitas vezes, eu até expliquei isso também no meu canal, você pode ir lá procurar depois, mas as pessoas, elas confundem data com quantidade de tempo. Quantidade de tempo, exatamente. Não pode confundir a data com a quantidade de anos. Explico. Haná nasceu... Eu nasci em 2010. 25 de novembro, você já deu segredo. Então, Haná nasceu em 2010. Você pega 2020 e diminui de 2010. Dá quanto? 10 anos.
Então, Haná tem 10 anos? Não, ela ainda não tem 10 anos. Haná, ela tem 9. E aí? Mas se 2020 menos 2010 não dá 10, mas é que você está pegando data versus quantidade de anos. Data é uma coisa, quantidade de anos é outra coisa. Eu devia ter 10 anos, só que eu nasci no finalzinho do ano. Então, a quantidade de tempo vai ser 9 anos. Vai ser 9 anos e mais a quantidade de meses que ela tem. Ela não tem 9 anos só, mas também não tem 10. Então, o correto é dizer que ela já tem 9 anos completos e mais 10 meses. Entendeu? Então, o que acontece? Se o decreto de Artaxerxes tivesse saído no dia 1º de janeiro, aí sim você contaria 457 anos. Mas não foram 457 anos. Foram 456 anos e mais 3 meses e mais uma parte do ano anterior. Mas fiquem atentos, porque esses 3 meses ainda vão ser computados aí. Então, veja. Então, nós temos que contar 400, porque tem gente que faz assim, 2.300 menos 457 vai dar 1.843. Porque tem um ano zero, bota o ano zero que... Não existe ano zero. Se não existe ano zero, não tem como contar. Tá certo? Então, você vai fazer o cálculo normal, 2.300 menos 456 anos e mais uma parte do 457. E não o ano 457 inteiro. E aí o cálculo vai bater certinho com 1.844. Não vou ter tempo agora para explicar e a gente precisa avançar aqui porque ainda tem mais gente para falar. Vamos fazer o seguinte, vamos aqui para o gráfico. E que a Haná é que nem o pai. Ela fala e vai até... Vamos compartilhar a tela aqui, pai? Você explica aqui com a tela. Vai lá. Vou explicar aqui. Então, nós já sabemos quando começa, né? Que nós já sabemos que é 490 anos dos 2.300. Certo. E que começa no ano 457, a data. E a quantidade de anos é 456 e mais uns 3 meses, um quarto de ano. E agora a gente vai descobrir... Esses 490 vai de 457 até o ano 34. Até o ano 34. Por quê? Porque quando a gente vai ver 457 mais as 7 semanas e as 62 semanas que está falando... Você não leu ainda. Então vamos ler esse texto aqui? O texto... Deixa eu ler para você e aí você explica, tá bom? Tá. Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias o Príncipe, são 7 semanas e 62 semanas. Então, 69 semanas... Até o Messias o Príncipe. Até o Messias o Príncipe. Então, nós vamos fazer 456... primeiro a gente vai fazer 69 vezes 7, porque 69 semanas. Certo. E aí você tem 7 semanas e 62 semanas. Então, o que o anjo fez aqui para explicar para Daniel? Destrinchou ainda mais as 70 semanas. Então, tinham 70 semanas, ele pegou aquele período total e destrinchou entre 7 e 69. Por que ele fez isso? Porque tem alguns acontecimentos que vão, marcar. São marcadores ali para te ajudar. Então, vamos lá. Vamos estar aqui. Começou no ano 457. Aí ele fala de 7 semanas e ele diz aqui, as ruas e as tranqueiras se reedificarão. Então, e quando terminou de reconstruir Jerusalém, foi no ano de 408. E a data é 408, mas a quantidade de tempo é 407, tá? Beleza, vamos lá. Então, agora vai ter as 62 semanas, que... Para formar 69, né? Para formar 69, que são 434 anos, multiplicando por 7, 62 semanas. Então, agora a gente vai chegar aqui no ano 27. Então, as 69 semanas, ou seja, os 483 anos totais, né? Somando 434 com 49, vai dar no ano 27. Ok, e o que acontece no ano 27? No ano 27, Jesus é batizado. Então, a profecia dizia, até o Messias, o ungido, o príncipe, né? Então, é até... o batismo de Jesus. Até o batismo de Jesus, aqui no ano 27. Beleza.
Vamos continuar. Deixa eu ler o texto para você e você explica, tá? E diz assim o texto, na continuação. A gente já viu aí 69 semanas, mas são 70. Não são 69. Então, tá faltando um. E o que acontece? Depois das 62 semanas, ou seja, chegou lá no ano 27, né? Será tirado o Messias. E não mais será. E o povo do príncipe da cidade que há de vir destruirá o santuário, o seu fim será uma inundação, e haverá assolações. E aí o verso 27. E ele, o Messias, firmará o conceito com muitos, por uma semana. e na metade da semana fará cessar o sacrifício. O que é isso, pai? Então, ele vai fazer um sacrifício com muitos por uma semana. Ele então, fará um concerto, uma aliança com muitos. Uma aliança com muitos durante uma semana. Então, você já sabe que uma semana são 7 dias. Então, 7 anos. Porque um dia é um ano, certo. Na profecia. Na metade da semana, então, ou seja... Na metade da semana, ele fez esse sacrifício e foi quando ele morreu, né? Então, metade de 7... Metade de 7 vai dar 3 anos e meio. E 27 mais 3 anos e meio vai dar exatamente no ano 31. E o que foi esse ano 31? Por que fazer cessar o sacrifício? Porque antes de Jesus morrer, eles sacrificavam um cordeirinho, como vocês já sabem, para perdoar os pecados, simbolizando, para pedir a remissão dos pecados, né? Simbolizando Jesus. Só que agora, como Jesus havia morrido, não era mais necessário que o cordeirinho morresse para representar Jesus, porque o verdadeiro cordeiro já havia morrido. Então, isso é cessar o sacrifício. Isso é cessar o sacrifício. Mas está faltando 3 anos e meio. E aí? Está faltando 3 anos e meio. Nós vamos ver que depois desses contados, ano 31 mais 3 anos e meio, vai dar exatamente no ano 34, que é quando a nação israelita teve o seu fim como nação eleita, né? Que Deus escolheu. Não acabou a nação, mas não deixou de ser o povo eleito para levar a mensagem de Deus. Exato. Então, foi quando... E não quer dizer que a salvação tá vetada ao judeu, mas só como nação, não como indivíduo, não é isso? Como indivíduo... Mas o que aconteceu no ano 34? O que eles fizeram para serem rejeitados? Eles apedrejaram Estevão. E se vocês perceberem, é bem no final de 70 semanas. Então, acabou o tempo para eles fazerem... o que a profecia predizia, né? Para cessar a transgressão e etc. Para a iniquidade, para trazer a justiça. Beleza. Então, fazer tudo certinho. Chegamos no ano 434. Tinha 2.300... Nós cortamos 490 e você mandou a gente fazer uma diminuição de 2.300 menos 490, que deu 1.810. Então, a gente está aqui no ano 34 e está faltando 1.810 dos 2.300, não é isso? Se a gente for contar, olha lá, o cálculo que você fez. E agora? Se a gente for contar 490 do ano 34 mais 1.810, vai dar exatamente no ano de 1844, que foi quando teve o grande desapontamento, né? Em outubro. Muito bem. Nesta ocasião, e eu já encerro aqui, já pedindo desculpa aos meus colegas aqui pelo tempo gasto, mas aqui já valeu por 2, né? Porque aí já foi das 2 palestras juntas. Era 10 minutos de cada e acho que foi uns 30. Mas aqui já ficou claro, no ano, a profecia dizia que depois de 2.300 anos, o santuário seria purificado. Só uma pergunta para encerrar. Não tem mais santuário aqui na Terra em 1844. Como assim? Que santuário foi purificado? Foi o santuário lá do céu que foi purificado, porque lembra que Moisés fez uma cópia bem, tipo uma sombra, né? Nem uma sombra do santuário que tem lá no céu. E isso é revelado quando... Como é o nome dele mesmo? Que foi pro milharal, teve a visão. Iron Edson. Esse nome aí. Irã Edson. Irã Edson. Que ele teve aquela visão no milharal que não era o santuário aqui da Terra. E sim... Não o santuário aqui da Terra, porque não tem mais santuário aqui. Mas como se a Terra fosse o santuário
e fosse purificar a terra. Eles imaginavam que Jesus ia voltar para purificar a terra, mas não era a terra. Não era a terra. Era uma referência ao céu. Que era quando Jesus, quer dizer, o santuário terrestre. Santuário celestial. Celestial. Que é quando Jesus passa do lugar santo para o lugar santíssimo. Muito bem. Então, agora nós vamos passar aí a palavra para o meu... Parabéns, papai. Obrigada. Você me dá muito orgulho. E alguém me perguntou, como é que ela aprende essas coisas, pastor? É simples, é só você sentar e explicar. Se eles têm condições, crianças de 9 anos, de 8 anos, têm condição de assistir desenho e aprender quem é Ben 10, as porcarias, tudo, eles também têm condições de estudar a Bíblia e aprender. Eu gosto assim, muito de profecia, porque eu gosto de compreender o que está na Bíblia. Então, se eu for olhar as profecias, eu vou compreender por que aquilo aconteceu. E os marcadores, os anos, e ano é uma coisa que eu não decoro. Mas Quando você se empolga, o quê? Quando eu me empolgo, eu consigo decorar, porque eu quero compreender. Então, se eu tenho desejo de compreender, eu me esforço para poder decorar o ano, os cálculos. E aí, depois você vai explicando para outras pessoas. E vai decorando mais. E vai decorando. Só que você tem que ter o desejo de aprender, né? Porque se você não tiver o desejo de aprender, você nunca vai aprender, porque tem que se incentivar. Pessoal, já deu para ter uma palhinha. Entra lá no canal da Haná e se inscreve. Agora eu quero passar a palavra para o pastor Marcelo. Fala um pouco, excelência, sobre esse final das 2.300 tardes e manhãs aí. É muito bom ouvir a Haná explicar, você falando, mas agora é o Paulo. Depois do Paulo, beleza. O final. Beleza, meu amigo Paulo, joga duro, excelência. Pronto, agora é a minha vez. Vê se vocês conseguem melhor me ouvir assim. Dá um joinha, se tá melhor. Agora tá. Pronto. Tá melhor. Ok. Bom, Haná agora já explicou os primeiros 490 anos. Aí sobrou quanto? 1810. O que a gente faz com esses 1810 anos? Só acaba em 1844? Interessante que não. Ainda dentro desses 1810 anos, ainda existe um período muito interessante que a gente pode ver no livro de Daniel. Eu vou pegar a minha Bíblia, aqui atrás dos meus cubos. O livro de Daniel, capítulo 7, verso 25. Ele fala do período muito interessante ainda dentro desses 1810 anos. Daniel 7, verso 25, diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Que jeito estranho, esquisito de se referir a tempo, a período de duração, sei lá. Então, tá chamando de tempo. Por que tá chamando de tempo? O engraçado é que esse mesmo período está retratado em Apocalipse, capítulo 13, verso 5, quando diz o seguinte: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. 42 meses, se a gente for ver, se cada mês tem 30 dias, 42 vezes 30, 1.260, certinho. E, como se não bastasse, ainda tem Apocalipse 12, 6, dizendo: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1.260 dias. Então, por que Deus fez questão de ressaltar esse período de tempo 3 vezes? Para quê? Porque ele é muito importante. Se a gente for dar uma olhada, a gente já sabe que cada dia vale 1 ano, isso desde os tempos de Moisés, nos rituais de sacrifício, já tinha esse costume de comparar um dia a 1 ano. E em Daniel 7 tem essa expressão estranha de 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Por quê? Por que 1 tempo é 1 ano profético? 1 tempo era a expressão hebraica de se referir a 1 ano. A 1 ano. Então, quando Daniel falou 1 tempo, na verdade ele estava se referindo a 1 ano. Mas nosso ano, por exemplo, tem 365 dias, às vezes 366. Se for fazer 3 anos e meio,
Não vai dar 1260, vai dar uns quebrados aí, a mais. Mas e como é que resolve isso? No calendário judaico, era muito mais simples do que a bagunça que a gente vê hoje. Nossos meses têm 30, 31, 28, 29. Uma bagunça. Judeu não. O judeu seguia o calendário lunar. Todos os meses eram formados por 12 meses de 30 dias cada um. E aí eram intercalados esses anos de 12 meses de 30 dias por alguns anos de 13 meses, para compensar a diferença do calendário solar. Só que aí, o que acontece? Se a gente for, então, ver que um ano, na verdade, tem 360 dias, um ano mais 2 anos mais metade de um ano, 360 mais 720 mais 180, dá 1260. Agora pegou. Agora bateu certinho. Corroborando com Daniel 7,25, Apocalipse 13:5 faz um detalhe a mais. Em Daniel fala que os santos seriam entregues nas mãos e tal. Só que em Apocalipse diz que a besta, de quem estava falando, ela teria autoridade suprema e, além disso, ela blasfemaria contra Deus e contra o tabernáculo. Quem é a besta para início de conversa? Bom, assim como na profecia de Daniel 7, aqui a gente está em Apocalipse, mas assim como em Daniel 7, que também se trata de profecia apocalíptica, apesar de estar no livro de Daniel, onde os 4 animais que vinham do mar representavam 4 reinos, esta besta de Apocalipse 13 também simboliza um reino ou um poder. Então, não é para a gente sair por aí dizendo que tal ou tal pessoa é uma besta. A Bíblia nunca disse para a gente chamar ninguém de besta. Então, como diz meu professor, largue de ser doido, e não é para chamar ninguém de besta, porque besta, aqui na Bíblia, se refere a reinos. Então, a besta de Apocalipse 13, assim como todos os animais de Daniel, não é uma pessoa, não é um imperador, assim como o tio Ângelo, pastor Ângelo, falou sobre Antíoco Epifânio não podia ser o chifre, porque chifre também simboliza um poder, não, um poder, um chifre ou um animal, ele não vai se referir a um homem, vai se referir a um poder, a um reino. E o que é a blasfêmia contra Deus? Se a gente for no livro de João, capítulo 10, verso 33, responde essa pergunta para a gente. Diz bem assim: responderam-lhe os judeus: não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, fazes Deus a ti mesmo. Então, o que é blasfêmia contra Deus? Um homem se colocar no lugar de Deus. Grave isso aí. O que é blasfêmia contra o tabernáculo? Segundo Hebreus 4, 14 a 16, Jesus, nosso Salvador, está hoje no céu ministrando um ofício de sumo sacerdote. O que ele faz como sumo sacerdote? Intercede por nossos pecados e nos perdoa das coisas erradas que a gente faz. Então, alguém dizer que tem essa autoridade, algum poder dizer que tem essa autoridade atribuída, essa função atribuída a Jesus, e uma autoridade ou uma pessoa aqui na Terra dizendo que tem essa autoridade, seria uma blasfêmia contra o tabernáculo de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Então não fiquem com raiva de mim. No final das contas, essa besta, representando um certo poder, ele se apresentaria como tendo a autoridade absoluta, só que ele não tem, mas ele se acha que tem, além de colocar um homem para executar um papel divino, sendo homem, mas executando um papel divino, e que é a própria intercessão e perdão dos nossos pecados, que isso só Jesus pode fazer. E quando e como isso aconteceu? Bom, agora começa a história interessante. No ano de 538, houve uma batalha chamada Batalha dos Ostrogodos. Nessa batalha, o resultado dela foi que Roma finalmente se viu livre desse império ariano. Ela começou a ter poder novamente. Nesse ano, além dessa batalha, foi assinado o terceiro sínodo de Orleans, que dizia fazer voltar antigas regras e estabelecer novas. E o fato mais mensurável e, na verdade, significativo é quando o imperador Justiniano ele promulga um decreto dizendo que agora haveria supremacia papal.
Esse é um termo bem conhecido na internet. Se você digitar na internet supremacia papal, você vai achar coisas muito interessantes que, pelo menos o que tiver certo, é o que vamos falar aqui nesse momento. E, além disso, um rei chamado Teodorico, ele não apenas se considerava superior ao governante secular, ele se dizia, nas palavras dele, ele se autodenominava um juiz em lugar de Deus, ou um subgerente do Altíssimo. Olha aqui, a blasfêmia contra Deus. E, além disso, nós sabemos que todo o sistema religioso da Igreja de Roma, não me complique, na Igreja de Roma, se baseava na confissão de pecados aos representantes da Igreja, que tinham o poder de perdoá-los. Olha aqui, fazendo a função de Jesus, ou seja, a blasfêmia contra o tabernáculo. E aí, quando isso acaba? No ano de 1798, Napoleão Bonaparte, um baixinho muito invocado, resolveu, com todo o seu poder, invadir a Roma, no caso, na Itália, e mandar seu general chamado Berthier, prender o Papa Pio VI e o levá-lo preso até a França, onde lá que ele ia morrer. Ele acabou morrendo na França. Um detalhe, essa prisão do Papa já foi uma coisa bem assim, com a mensagem já na cara. Mas como se não bastasse, no ano de 1806, quando Napoleão Bonaparte foi ser coroado imperador pelo Papa, por outro Papa, ele arrancou a coroa das mãos do Papa e colocou na própria cabeça e ainda coroou a sua própria esposa como imperatriz, mostrando dessa maneira que ele não tinha mais nada que ver com a igreja não tinha que mais mandar nele para nada, porque agora ele era o dono da parada toda. E com isso era oficialmente dado fim ao período da supremacia papal, que a propósito já estava profetizado em Apocalipse, capítulo 13, verso 3, quando diz que uma das cabeças da besta seria golpeada de morte. Esse foi o golpe mortal, foi o fim da supremacia papal. Se você pega os anos de 538 e 1798, olha que curioso, dá exatamente 1.260 dias. É incrível. Não sou eu que estou dizendo, isso aí que você pode ver na história. Você pode parar, pesquisar na internet, supremacia papal. Vai dar esses 2 anos. Não é forçação de barra, não é interpretação da igreja, não foi uma coisa assim, um sonho de alguém, não. Está na Bíblia e está na história. Como diz Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem lê, entenda. E o que Maravilha, acontece? Excelência. Deixa eu só te interromper rapidinho. Então, quer dizer que se você pega 1798 e diminui do ano 538, dá exatos 1.260 anos que foi essa supremacia papal, está na história. A história confirmando a Bíblia. Eu achei isso muito interessante. Na verdade, eu nem sabia disso. Olha isso, aprendendo aqui. Saber mais ainda sobre isso. Na verdade, eu não sabia. Olha aí. Eu ensinei a Renata, ganhei o dia. Vamos lá. Aí, além disso, é que eu não ouço vocês quando estou falando por causa do microfone, mas eu vou colocar aqui agora, entendeu? Mas qualquer coisa, você dá um acenozinho, que aí eu te vejo, aí eu te ouço de novo. Pronto. A questão. Além disso, além da supremacia papal, algo acontecia com o povo de Deus. Com essa supremacia papal, a igreja de Roma perseguiu todo mundo que discordava dela. Mas o que aconteceu com o povo de Deus? Aí entra o nosso terceiro texto de Apocalipse 12:6, que diz que a mulher fugiu para o deserto. Primeiro, o que é mulher? Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 23, eu mesmo, falou há muito tempo, ele usou da ilustração de mulher para se referir à igreja verdadeira. Ok? Então, igreja é mulher, mulher é igreja. O que é o deserto? Bom, em Apocalipse 17:15, diz que o mar se refere a multidões, muita gente, um lugar muito povoado. O deserto é o antônimo, é o contrário. Seria um lugar pouco habitado ou algo do tipo. Em outras palavras, Deus sustentaria o seu povo em lugares pouco habitados, esconderia eles, por cerca de 1.260 anos, nesse período
que estivesse na supremacia papal. Isso acontece como no quê? Os valdenses. Você pode pesquisar na internet, né? Você abre uma aba na internet, procura valdenses. É um povo que estudava demais a Bíblia. Era um povo que ensinava seus filhos a estarem prontos para morrer no dia seguinte, se precisasse. Era um povo temente a Deus, mas que, por ser perseguido, acabavam viver nas montanhas, nos montes, para poder escapar da perseguição. Bom, só revisando, nós aqui identificamos o período profético de Daniel 7:25, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Identificamos que ele é a mesma coisa que o período de 42 meses ou de 1.260 dias. Não são 3 períodos diferentes, são os 3 períodos se referindo ao mesmo assunto, a mesma ação, a supremacia papal. E identificamos que esse período começou do ano 538 e foi até o 1798, batendo certinho 1.260 dias, onde algumas verdades foram lançadas por terra. Mas é aí que surge uma parada ainda mais interessante, que eu quero passar agora a palavra para o pastor Marcelo Araújo. Agora é com você, papai. Antes dele falar, estavam me perguntando aqui no chat, tinha 111 pessoas assistindo, e alguém perguntou assim, pastor, esse rapaz falando aí é o senhor retrô, é? É o senhor antigamente? Parece com você, esse menino parece você mais novo. Eu digo, olha aí, esse menino é distinto, é bonito, hein? Engraçado. Pois não, excelência, diga, Paulo. Engraçado é que hoje minha mãe falou isso. Olha aí. Eu pareço o senhor falando de novo. Honra minha. Olha aí. E olha, inteligente desse jeito, quando você tiver minha idade, você já vai estar muito mais à frente. Excelente explicação. Minha filha, eu ainda não tinha explicado para ela aos 1.260 anos e ela estava aqui dizendo, pai, eu ainda não tinha aprendido isso. Eu digo, eu ainda não te expliquei essa parte. Aí ela, eu quero aprender. Ela ficou aqui encantada. Temos aí até às 6h30 no máximo aí, porque eu também vou ter o Garagem Jovem hoje à noite aqui com o nosso distrito. Pastor Marcelo, contigo a palavra, excelência. É um prazer enorme ver a participação do Paulo, da Haná, do pastor Eleazar, do pastor Ângelo. Eu agradeço, assim, só o fato de ter estado aqui, eu tive o privilégio de aprender também. Então, eu quero agora partilhar com vocês, em alguns minutinhos, no máximo 10 minutinhos, eu consigo apresentar a minha parte. Eu tive o privilégio de apresentar a parte final da profecia, dos 2.300 dias, que começou lá com o pastor Ângelo em 457 a.C., e agora vamos, então, concluir esse período incrível, que ele tem as 70 semanas que dão início, como a Haná e o pastor Eleazar explicaram, e também, claro que a 60ª, a última semana, né, das 70 é a mais importante de todas, mas o período não completa. Deus chamou a atenção aí para esse período, com 3 maneiras diferentes de falar do mesmo período que o Paulo já explicou. Então eu quero agora como Deus fez para chamar a atenção do mundo para o fechamento a maior profecia da história, quando você fala de cronologia. Nós encontramos em Daniel 2, né, em 49 versículos, um resumo da história dos impérios, dos reinos, mas essa profecia dos 2.300 dias, ela tem uma importância muito grande, em especial para nós, adventistas, porque ela apresenta a nossa identidade, como nascemos como um movimento profético. Eu sempre digo que nós não somos um movimento religioso, nós somos um movimento profético. É claro que Deus ele sempre cuidou da sua igreja, e Deus sempre teve pessoas que preservaram a verdade, que lutaram pela verdade, que morreram pela verdade. A história do cristianismo que nós recebemos hoje, ela foi escrita com sangue de muita gente fiel, de muita gente que amou Jesus Cristo até a morte. E nesse período mesmo de supremacia papal, nós encontramos homens importantes como Lutero e outros reformadores que se levantaram e defenderam a verdade. Algumas verdades, mesmo tendo o poder da Igreja de Roma, lutando para destruir a verdade, nós encontramos a parte dela, pelo menos, restaurada, como a salvação pela justificação pela fé, que Lutero apresentou. Nós encontramos outros reformadores, não só Lutero, mas como Zwinglio, Calvino, nós encontramos o próprio Tyndale, Wycliffe, John Wesley, com outras verdades como a santificação, como as escrituras sagradas, como a única regra de fé e prática, entre outras verdades. No entanto, havia algumas verdades que precisavam voltar a serem proclamadas.
e a profecia estava concluindo e o mundo aparentemente estava distraído dessas verdades. Verdades como? Nós sabemos que o versículo que foi apresentado, que é até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado. Mas o mundo estava desatento. Que santuário era esse? Que purificação era essa? Deus precisava despertar ao mundo para algumas verdades, começando com a purificação do santuário. Que santuário era esse? Que juízo seria esse? Uma segunda verdade que eu quero destacar, que o mundo estava desatento, era a questão da lei de Deus e a guarda do sábado. Grandes reformadores haviam passado, mas essas verdades ainda não tinham alcançado o alcance necessário. Então, outra verdade importante que precisava agora ser restaurada, as leis de saúde. Agora precisavam também ser levantadas, mais uma outra verdade, o estado do homem na morte. Então, era uma outra. E uma última que eu quero destacar, que precisavam ser lembradas, era a volta literal de Jesus. E agora, para que essas verdades então começassem a ser desvendadas, ou na verdade nem desvendadas, lembradas ao mundo, porque a Bíblia já contém essas verdades todas. Nós não criamos nenhuma verdade. A Igreja de Deus não cria uma verdade. Ela apenas descobre na Bíblia, ela examina na Bíblia e apresenta a verdade. E agora, então, Deus chamou um dos homens chamados, foi Guilherme Miller. Ele era um fazendeiro, um homem simples do campo, um fiel batista. Nós sabemos que em todas as igrejas existem homens e mulheres fiéis a Deus, não importa a denominação que você que você nos assiste nesse momento, se você for um fiel pesquisador da Bíblia Sagrada e você buscar aprender a verdade, encontrar a verdade com sinceridade, tenha certeza que o autor da palavra de Deus, a Bíblia, na verdade, é o único livro que sempre que ela é estudada, o autor está presente. É o único livro. E você tem certeza que ao estudar a Bíblia com sinceridade, com vontade de encontrar a verdade, com certeza você vai encontrá-la. Então, Guilherme Miller, ao estudar essas profecias que estamos falando hoje, de Daniel, ele se deparou com esse texto mencionado. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ele então se indagou, que santuário é esse? Que purificação é essa? E ele começou a pesquisar. É claro que tiveram outros homens que se uniram a Miller também no estudo, como Josias Litch, como Josué Hines, você encontra José Bates, Irã Edson, Tiago e Ellen White, entre outros homens e mulheres que também estudaram. Mas um destaque especial é dado a Guilherme Miller. Guilherme Miller, ele busca então identificar que dia então seria esse dia da purificação do santuário. Que data seria essa? Então, depois de muito estudo, de muita pesquisa, ele entende que o 10º dia, que era o dia chamado dia da expiação em Israel, você se lembra que lá em Israel havia um santuário, depois um templo, onde todos os dias haviam sacrifícios. Todos os dias as pessoas confessavam seus pecados, o pecado era transferido para o santuário terrestre. E lembrando que a Haná já explicou aqui, o santuário terrestre, como o templo também, eles refletiam apenas uma sombra de um santuário, de um templo real que há no céu, onde Cristo é hoje nosso sacerdote. Então, nosso sumo sacerdote. Então, depois dele fazer os estudos e fazer os cálculos, ele, entendendo, né, que aquele dia era um dia de solenidade, de juízo, ele chegou a uma data. Data que ele chegou, 22 de outubro de 1844. Ali, depois de fazer vários cálculos, ele conseguiu encontrar a data de conclusão dos 2.300 dias. Você se lembra que a Haná explicou que 457 foi no final do ano? Então, agora, novamente, no final de 1844, completou-se esse período. A data estava correta. E ele entendeu também que, nesse momento, começaria a purificação do santuário celestial, ou o chamado dia da expiação. Havia um dia, que era o 10º dia do 7º mês em Israel, que era um dia em que o povo era reunido ao redor do santuário, ao redor do templo, em que o sumo sacerdote fazia uma intercessão final, e ali finalmente o povo era perdoado, e o pecado, então, de alguma forma, o povo era liberado, ou liberto do poder da condenação do pecado. E então havia um bode no final ali, que ele era mandado para o deserto, representando o julgamento final da sentença do pecado. Mas esse é outro assunto. Eu creio que a gente vai ter que fazer depois uma outra live para falar sobre o ritual do santuário. Isso será fantástico. Mas deixe-me agora deter a essa data e a explicação de Guilherme Miller. Guilherme Miller encontrou a data. Ele também acertou no evento. A data estava certa, o evento estava correto. Era a purificação do santuário, sim.
O único problema que aconteceu é que essa interpretação do santuário, ele cometeu um equívoco. Ele entendeu que o santuário purificado seria terra. No entanto, não era o santuário purificado. O santuário não seria terra, seria o santuário celestial. Assim como a terra, a humanidade recebeu um tempo de espera, tomando por base o tempo que acontecia, o ano que acontecia também dos judeus, que eles confessavam a cada dia, então chegou o dia da purificação, o dia do juízo. Eles depois, então, muita gente ficou sabendo que Jesus voltaria naquela data, muita gente com muita expectativa, entre elas os pioneiros, Ellen G. White e tantas outras pessoas aguardaram a volta de Jesus naquele dia. Mas como nós sabemos, Jesus não veio. Quando Jesus não veio naquele dia marcado, foi muita decepção, muito choro, muita amargura. E com essa não vinda de Jesus nessa data, que eles entenderam que era a purificação da terra, a volta de Jesus, então 3 grupos foram formados. O primeiro grupo, ele abandonou a fé. Ficou muito triste, desapontado e abandonaram a fé para nunca mais voltar a serem os que aguardariam a volta de Jesus. Também chamados de adventistas. Todos aqueles que aguardam o advento de Cristo são adventistas. Então você que crê na volta de Jesus, que aguarda a volta de Jesus, você já é adventista. Então esse grupo abandonou, disse, não quero mais saber de aguardar a volta de Jesus. Houve um segundo grupo que ele continuou marcando datas. Ele não veio agora, vamos marcar uma nova data. Esse grupo, depois de um tempo, acabou se desfazendo. Mas houve um terceiro grupo. Esse terceiro grupo, ele insistiu pesquisando na Bíblia, e uma das pessoas desse grupo foi Irã Edson, que já foi mencionado aqui. No dia seguinte, depois de passar a noite inteira orando e chorando, pesquisando as Escrituras, Irã Edson teve uma visão. Nessa visão, Deus mostrou para ele Jesus passando do lugar santo para o lugar santíssimo. Ou seja, explicando ali naquela visão para Irã Edson que o que havia começado agora era a parte final do ritual do santuário, era a parte final do plano da salvação. Desde Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário, e se estendeu esse tempo de intercessão pelos homens. Nós temos hoje, desde a morte de Cristo, a certeza da salvação em Cristo. Mas faltava agora o dia do julgamento final. Os pecados já vinham sendo confessados e lançados no santuário celestial, mas agora precisava purificá-lo. E ele entende nessa visão que o que Jesus começava agora era o dia da expiação escatológica, fazendo a expiação e o perdão final do pecado desde a primeira pessoa que houve na terra, desde Adão até os dias de hoje. Então nós cremos que a partir dessa data, Jesus começou a nova fase do seu ministério. E com essa crença de que havia agora uma última chamada, porque já estamos no último dia do ritual do santuário, como estamos agora no dia do juízo, já da parte do juízo final contra o pecado, então a igreja adventista, com muitas pessoas que foram expulsas de suas denominações, vários deles, entre outros também que não tinham denominação, eles se reuniram para continuar pregando e preparando o mundo para o retorno de Jesus, para a volta de Jesus, e essas verdades não ficassem esquecidas, que eles haviam agora trazido à tona. E aí, com esse grupo pregando o evangelho, surgiu a igreja organizada, Adventista do Sétimo Dia, em maio de 1863. Esta igreja, ela surge para pregar uma mensagem. A mensagem que nós temos para pregar ao mundo, em especial, você pode encontrar o resumo dela em Apocalipse 14, versículos 6 a 12, também conhecidas como as 3 mensagens angélicas. Mas eu quero dar uma atenção especial na primeira mensagem, que está no versículo 6 e 7 do capítulo 14. Você encontra um chamado aí para 2 áreas em especial. Diz assim: é chegada a hora do seu juízo. A igreja, o movimento adventista do sétimo dia, nós surgimos como um povo, em especial para dizer ao mundo que há um juízo em julgamento, que estamos no dia da expiação final do pecado. Esse juízo, ele se divide em 3 partes. Há um juízo de investigação, que é o que está acontecendo agora no céu. Jesus, então, investigando e dando um tempo mais de graça para que cada pessoa busque a salvação e seja salva em Cristo. Haverá uma segunda fase desse juízo, que nós, pelas Escrituras, entendemos que é o juízo de comprovação, que é o período que teremos do milênio, de Apocalipse 20, onde estaremos lá no céu, pela graça de Deus, com vários livros e arquivos do céu abertos. Não sabemos que tipo de livros serão esses, mas nós vamos comprovar a primeira grande surpresa de estarmos no céu. Vamos ali comprovar por que pessoas que pensávamos que estaria salva estarão, infelizmente, perdidas. E por que pessoas que achávamos que iam se perder estarão salvas. Essa segunda fase, então, desse dia da expiação, é chamada de fase do juízo de comprovação. E, finalmente, agora, a terceira fase, a fase do juízo de execução.
esse juízo de execução acontecerá ao final do milênio. Quando Jesus volta finalmente, ressuscitará ao final do milênio os perdidos, também chamados de segunda ressurreição. A primeira ressurreição aconteceu no final da fase de investigação. Jesus está agora fazendo a investigação, dando a oportunidade para todo o povo ainda confessar e ser salvo. Mas todos os que morreram já estão aguardando um juízo. Ou o juízo de comprovação para estar no céu e comprovar a sua salvação pela graça em Jesus Cristo, ou aguardando a terceira fase, a fase de execução. Eu oro a Deus para que nós sejamos sendo preparados para a fase de comprovação, estar no céu comprovando a salvação pela graça em Cristo, e depois, então, na fase de execução, recebendo a sentença de vida eterna, que é o que Deus espera para nós. Então, como igreja, nós temos essa missão de chamar o povo, primeiramente, para esse juízo que está em andamento exatamente nesse momento. Mas para quem já morreu, o seu juízo agora só vai se encontrar agora na segunda fase, ou de comprovação, ou na terceira de execução. A segunda parte da mensagem que temos que dar ao mundo como igreja está também no capítulo 14 de Apocalipse, versículo 7, que diz assim: adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar, o Criador. Aí mostra novamente a necessidade de voltarmos a crer em Deus, como Criador do mundo e de todas as coisas. Na lei de Deus, os 10 mandamentos, o 4º mandamento é o que mais chama a atenção de Deus, aliás, é o único, que coloca quem é o nosso Criador, é quem atribui Deus como nosso Criador. A criação está muito relacionada ao 4º mandamento. Acreditamos que seja exatamente esta a razão que o diabo tem tentado de todas as formas fazer o povo não acreditar na criação do mundo. Veja, vale lembrar que no dia 24 de novembro de 1859, praticamente no mesmo período em que a Igreja Adventista surgiu, foi lançado um livro muito importante no mundo, chamado A Origem das Espécies, feito por Charles Darwin. Charles Darwin, ele, com muitos outros que se associaram a ele, defendendo a ideia de que Deus não criou o mundo, de que Deus não criou o sábado. Olha, se nós adventistas, se qualquer evangélico vier a crer que Deus não criou o mundo, aí agora temos um grande problema. Então, se nós não cremos que Deus criou o mundo, então o Adão e Eva não foram criados. Se Deus não criou o mundo e Adão e Eva também não foram criados, então o pecado não existiu. Se pecado não existiu, não tem razão nenhuma de Jesus ter vindo aqui morrer por nós da cruz do Calvário. E se ele veio morrer, ele perdeu tempo, ele veio aqui em vão. Se Jesus também veio morrer em vão, e se pecado nunca existiu, se Deus não criou o homem e a mulher, se Deus não criou o mundo, então para que vai precisar de juízo final? E se não tem juízo final, se não tem necessidade, para que Jesus vai voltar? Então veja que o quanto é ardiloso esse engano de Satanás. E nós, então, como igreja, surgimos para dizer ao mundo que Deus é o nosso Criador, sim. Sempre que uma pessoa escreve uma carta, um livro, geralmente as palavras mais importantes ele coloca nas primeiras linhas ou no início do primeiro verso. Você se lembra, por exemplo, como é que começa a Bíblia? Primeiro versículo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então você percebe que Deus faz questão, a primeira coisa que ele faz questão de se apresentar é como o seu Criador, é como o meu Criador. Aí eu acredito que quando o mundo ele consegue acreditar que Deus é o nosso Criador, que o sábado é o selo do Senhor, e ele então consegue crer na volta de Jesus, aí agora fica mais fácil. Não é à toa que nós somos chamados adventistas do 7º dia, porque, em resumo, nossa mensagem é dizer ao mundo que temos um juízo em andamento, que Jesus vai voltar e que o sábado é o selo de Deus. Então, eu queria aqui apenas apresentar esse breve sumário da grande importância que temos. Nós surgimos no final de um momento profético, um momento muito especial. Eu me empolgo com esse assunto porque eu trabalhei no departamento de Ministério Pessoal e Escola Sabatina durante 5 anos. Tive o prazer de trabalhar em Sergipe, Alagoas, parte da Bahia. E a razão, inclusive, de ter o nome do meu canal, Minha Escola é 10, é porque eu tenho um livro chamado Minha Escola é 10, esse livro aqui. Então, meu canal ele trabalha muito com estudos bíblicos, com mensagens de treinamento para ação missionária, e eu fico feliz em agora poder colocar também assuntos teológicos. Eu sei que o pastor Ângelo é muito bom entender nessa parte teológica, o pastor Eleazar, ele é versátil em várias áreas, o Paulo também gosta muito dessa parte de hebraico, ele é quem me socorre de vez em quando aqui. Então, eu quero, assim, agradecer a Deus por essa igreja linda, por essa igreja incrível que Deus chamou, um momento tão especial. Eu creio que hoje estamos mais perto do que nunca. Não há nenhuma outra profecia em questão de cronologia para se cumprir. A partir de 1844, não há nenhuma profecia mais de espera. A única coisa que falta agora
nós conseguimos fazer essas 3 mensagens angélicas que nós viemos, que fomos organizados para pregar, esse evangelho eterno, alcançar o mundo todo e Jesus irá voltar. E eu espero que cada pessoa que nos assiste, cada pessoa que nos acompanha, possa estar preparada quando vier a segunda fase, a fase de comprovação. Se estivermos vivos, estejamos prontos para ir para o céu comprovar esse juízo. Se estivermos mortos, que ressuscitemos na primeira ressurreição, para nós podermos então comprovar esse juízo no céu e estarmos com ele no final desse juízo e estar com ele no novo céu e na nova terra. Amém. É com você, pastor Eleazar. Amigos, chegamos ao final, né? Chegamos ao final, já estou aqui também indo como meu pai, né? Precisando dar uma saída para uma programação que a gente vai ter agora do Garagem Jovem, mas estou muito feliz, agradeço ao pastor Marcelo, meu pai já teve que sair para um evento, agradeço também ao pastor Paulo aí, né? O meu querido colega de ministério também, a Haná. Inscrevam-se nos canais destes nossos amigos e vamos terminar com uma oração, tá bom? Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos e pelo teu cuidado conosco. Agradecemos pela paz, agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. E agora, Senhor, agradecemos também pela vida de cada amigo que assistiu essa live, daqueles que vão assistir ainda. Que o Senhor cuide do pastor Marcelo, do seu ministério, o ministério do meu pai também, do Paulinho, a Haná, e nos dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Chegamos aí.